O Corinthians hoje não precisa de craque. Precisa de perna de fôlego de vontade. A verdade é essa. Porque qualidade técnica a gente sabe que tem. O elenco não é feito de pernas de pau. Tem ali o Garro que muita gente trata como craque. Tem o Memphis que mesmo oscilando tem uma bagagem de respeito. Mas de que adianta ter nome se na hora de suar a camisa ninguém se apresenta, ninguém corre, ninguém briga por espaço, ninguém tenta fazer algo diferente. A sensação é de que estão jogando com o freio de mão puxado, e isso cansa o torcedor. Desgasta. Irrita. Porque o que se viu contra o São Paulo foi mais uma vez um time sem alma. Entrando em campo com aquela formação que já virou figurinha carimbada, o famoso 4-4-2 em losango, o Corinthians parecia mais preocupado em cumprir tabela do que em realmente disputar a partida. Félix Torres improvisado na lateral direita, Bidu pela esquerda, Zagalli no miolo protegendo como dava. No meio, José Martínez de um lado, Carrillo do outro, Bidon centralizado com o Garro na função de articulador. E no ataque, Memphis e Romero. Troca o Yuri Alberto pelo Romero e você tem o time que muita gente já conhece de cor. Só que conhecer o time não significa entender o que ele tenta fazer em campo, porque sinceramente não parece que tenta fazer muita coisa. No primeiro tempo o Corinthians praticamente não existiu no setor ofensivo. Tentaram algo que até poderia se parecer com um 4-1-3-2, mas ficou só no papel. A única chegada mais perigosa veio quando Memphis rolou uma bola açucarada para o Romero, que teve a chance clara de abrir o placar, mas desperdiçou do jeito mais irritante possível, fechou o olho e mandou de canhota para fora. Sem capricho, sem pensar, sem noção. Aí, meu amigo, não tem como. O São Paulo do outro lado fez o básico bem feito. Fez 2 gols no primeiro tempo e poderia ter feito mais se não fosse por escolhas péssimas em momentos decisivos. Teve jogador deles que entrou em campo só para tomar decisões ruins. Não tocava a bola, queria resolver sozinho e perdeu chances claras de ampliar. Se tivesse jogado com o mínimo de coletivo ali, a coisa poderia ter terminado em goleada. E isso sem exagero nenhum. Porque o Corinthians sinceramente não ofereceu resistência. Era como um treino de luxo pro São Paulo. E aí, quando a gente para pensar em onde foi que se perdeu o jogo, a resposta não está no esquema tático, na qualidade individual ou numa jogada específica. O Corinthians perdeu na vontade. Perdeu na entrega. Perdeu na saúde física. É um time que simplesmente não corre. Parece que está anestesiado. É um elenco que vive de passado recente, sentado em cima do título paulista de 2025 como se aquilo fosse escudo para esconder todas as deficiências atuais. Só que não é. A bola pune. E puniu. É um elenco mimado, sem gana, sem garra. Jogadores que parecem mais preocupados em manter uma imagem de estrela do que em honrar a camisa que vestem. O Corinthians hoje é isso, um grupo de atletas sem físico, sem tesão por jogo grande, sem raça. E futebol a gente sabe se joga com o corpo inteiro. Sem perna, sem resistência você não vai a lugar nenhum. Pode ter o melhor técnico do mundo, pode ter o esquema mais moderno. Se o jogador não corre, não marca, não compete, não adianta nada. Isso ficou claro. Quer um exemplo? Olha o Red Bull Bragantino. Quem é o grande craque do time? Ninguém. Mas é todo mundo correndo, marcando, mordendo. Futebol coletivo puro. Olha o Mirassol. Mesma coisa. Sem estrela, sem nome midiático, mas todo mundo se matando dentro de campo. A diferença é essa. E o Corinthians nesse momento parece um time de férias. Um elenco formado por popstars que vivem de passado e da paciência quase infinita da torcida. No lance do primeiro gol é escandalosa a apatia. Bola estourada para frente, aquela casquinha de praxe. O Bidon preguiçoso não sobe com o Marco Antônio. E olha que não é um centroavante gigante não. Não é Pedro Raul, não é Jardel. É Marco Antônio. Mas o Bidon não sobe. Não contesta. Deixa a jogada rolar. E aí, claro, a bola sobra para quem? Pro Luciano, que só desloca o goleiro e abre o placar. Simples assim. E o Carrillo trotando. Caminhando. Assistindo ao lance como se tivesse vendo da arquibancada. E não foi só nesse lance. Nos 2 gols o Carrillo aparece trotando.
Parece que tá em slow motion. E é isso que o torcedor não aceita mais. A falta de intensidade é escancarada. O time perde todas as divididas, chega atrasado em todas as bolas, deixa o adversário jogar livre. José Martínez como primeiro volante é um filme de terror. Não dá. Ele não tem cacoete para isso. Futebol exige que todos marquem, que todos se entreguem. E o Corinthians hoje tem 6 jogadores andando enquanto o adversário tem 6 atacando com fome. É só ver os melhores momentos. No segundo tempo, por exemplo, o time do São Paulo, mesmo vencendo, ainda acelerava. Carrillo puxa um contra-ataque pela esquerda, dá o pique da vida. Mas quem é que chega? 3 jogadores do São Paulo roubam a bola como se fosse treino de recuperação pós-perda. E não é só ele. O Garro tenta sair jogando 4 do São Paulo em cima. Guinegão recebe 3 já mordendo. Porque futebol no fim das contas se resume a isso: intensidade. O São Paulo não é tecnicamente muito melhor. Não é. Mas corre. Briga. Se impõe. E o Corinthians parece estar num campeonato diferente. E aí o técnico, por melhor que seja, e o Dorival é bom, ninguém discute isso, fica de mãos atadas. Porque não tem peça. Ou melhor, tem peça, mas não tem energia. E o que precisa ser feito é simples: contratar jogadores com saúde física. Só isso. Não precisa gastar 20 milhões de dólares em promessa sul-americana. Precisa de jogador que corra, que morda, que tenha fôlego. Vai na Série B e busca o cara que mais corre por jogo, que tem bom passe e aguenta o tranco. Um volante que resolva o básico. Um pulmão novo pro meio-campo. Um cara com sede. E olha que não precisa reinventar a roda. Basta olhar o passado. Quem lembra do Amaral, aquele mineiro que jogava no São Paulo, corria o jogo inteiro? Ou o Ralf em tempos áureos? Era quem sustentava o meio-campo. É disso que o Corinthians precisa. Jogadores que não sejam gênios, mas que compensem na raça. Porque com Carrillo trotando, Bidon fugindo de dividida, José Martínez jogando fora de posição, não dá. E ainda querem colocar o Romero e o Memphis lá na frente para correr atrás de lateral, os dois também não marcam ninguém. E aí você vê o técnico tentando fazer algo. Coloca o Carrillo no banco contra o Ceará e ele entra no segundo tempo, pega um adversário mais cansado, acha uma assistência. Dá uma leve esperança. Mas é só isso. Porque no jogo seguinte já tá lá de novo entre os titulares. Joga 25 minutos bem contra um time desgastado e isso basta para reassumir a posição. O problema é que também não tem muito o que fazer. Quem vai entrar? O Rian, o Raniel, o meio-campo tá esgotado. O Dorival tem ideias, tem tática, tem leitura. Mas está lidando com um elenco que não tem gasolina no tanque. E sem perna não há estratégia que funcione. Se você observar os gols contra o São Paulo, todos têm a mesma assinatura: lentidão, desatenção. Jogadores que não disputam a bola como deveriam. Que não brigam pela segunda bola. Que assistem o adversário jogar. E isso, repito, não é culpa de um esquema mal montado. É falta de vontade. Falta de físico. E o mais triste é que isso vem se repetindo há tempos. O Corinthians vem acumulando partidas em que parece menos um time de futebol e mais um grupo de aposentados em campo. A bola chega, eles devolvem. O adversário acelera, eles observam. Não tem pressão, não tem compactação, não tem alma. E é aí que entra a cobrança. O Dorival, como treinador experiente, precisa ser mais firme. Precisa sentar com a diretoria e exigir reforços pontuais. Não estrelas midiáticas. Não promessas sul-americanas caríssimas. Reforços com saúde. Com pulmão. Com raça. Gente que esteja disposta a carregar o piano mesmo sem holofote. Porque não adianta mais encher o elenco de nomes que já não conseguem nem correr 90 minutos. O futebol mudou. Hoje mais do que nunca é exigido que todos participem. Que todos corram. Que todos estejam dispostos a se doar. Se o Corinthians quiser sair do buraco em que se meteu, vai ter que mudar radicalmente o perfil do seu elenco. Vai ter que parar de apostar em jogador de nome e começar a montar um grupo de operários.
Gente que quando entra em campo corre por dois, briga por cada palmo de grama. Porque talento sozinho não resolve mais. E se o torcedor ainda se emociona com o título paulista, é bom acordar. Porque se continuar nesse ritmo não vai demorar para a comemoração dar lugar ao desespero. Seguindo esse raciocínio, fica ainda mais claro que o Corinthians tem que mudar a mentalidade dentro de campo. Porque o que se viu nas últimas partidas e principalmente contra o São Paulo foi um time acomodado que parece satisfeito com o que tem e sem vontade de ir além. Não adianta ficar só esperando que o talento individual faça mágica, porque o futebol é coletivo. É pressão, marcação, entrega e sobretudo uma preparação física que permita correr o jogo inteiro com intensidade. O que não acontece com esse time. A saúde física, ou melhor, a falta dela, é o grande calcanhar de Aquiles do Corinthians atual. E não adianta tentar esconder isso com discursos motivacionais, com elogios vazios para os jogadores ou com estratégias que parecem mais uma tentativa de tapar buraco. O elenco está cansado, desgastado, preguiçoso. Jogadores que deveriam estar no auge da forma já aparecem em campo sem disposição, fazendo corpo mole sem conseguir acompanhar o ritmo dos adversários. Essa situação é reflexo direto da preparação física e também de uma gestão esportiva que falha em dar as condições necessárias para que o time evolua. É preciso dizer com todas as letras: o Corinthians precisa contratar quem esteja disposto a jogar suado, a dar carrinho, a buscar a bola como se a vida dependesse disso. Jogadores que têm coração, que entendem que vestir essa camisa significa muito mais do que status ou salário alto. Não é só uma questão de talento técnico, porque ele até existe em algumas peças do elenco, mas a técnica se perde completamente quando o jogador está cansado, desmotivado ou simplesmente não quer fazer esforço. O futebol moderno não perdoa quem não corre, quem não marca, quem não se doa. E o que se vê nos jogos é a repetição de erros primários que deveriam estar erradicados em um time profissional de alto nível. Jogadores vacilam em marcação, perdem bolas fáceis, não acompanham os ataques adversários. A gente assiste a cenas em que parece que alguns atletas estão ali mais para cumprir tabela do que para realmente lutar pelo resultado. E isso pesa demais, principalmente em clássicos onde a rivalidade e a pressão são ainda maiores. Perder para o São Paulo desse jeito, com gols sofridos por erros individuais e falta de entrega coletiva, é uma demonstração clara de que o time não está nem perto do que se espera de um Corinthians campeão. Outro ponto importante é a questão da titularidade e das escolhas do treinador. Dorival Júnior é um técnico experiente, conhece o futebol brasileiro e tem um histórico sólido, mas está sendo testado ao máximo com esse elenco. Parece que falta coragem para mexer mais no time, para apostar em quem realmente tem mais fôlego e vontade. Jogadores como Ranieri, mesmo com limitações técnicas, poderiam ganhar mais chances simplesmente por conseguirem dar intensidade ao meio-campo. Porque é melhor ter um jogador que corre, que marca e dá combate, do que ter um atleta que tecnicamente é melhor, mas que não aguenta o ritmo do jogo. O problema é que o Corinthians está numa encruzilhada. Não tem opções que tragam o equilíbrio ideal entre qualidade e saúde física. É um elenco desequilibrado, com atletas que na sua maioria apresentam problemas físicos, lesões ou simplesmente não se encaixam no perfil de competitividade exigido pelo futebol atual. E a diretoria, por sua vez, tem que entender que não dá mais para manter esse grupo como está. É preciso reforçar o elenco com jogadores que possam fazer a diferença, não só com habilidade, mas com entrega. Jogadores que corram, que suem a camisa, que se preocupem mais com o coletivo do que com o ego. Por isso a cobrança em cima do técnico também é justa. É preciso que Dorival pressione a diretoria, que exija reforços que realmente atendam a essa necessidade urgente de saúde física no time. Jogadores que não sejam apenas nomes de mercado, mas atletas preparados para aguentar a intensidade da Série A. A torcida já viu exemplos de jogadores que fazem a diferença justamente por esse perfil de luta e entrega. E o Corinthians tem que voltar a buscar isso, esquecer um pouco o glamour e o estrelismo que só atrapalha. O mais preocupante é que a falta de saúde física compromete todas as fases do jogo. Sem intensidade na marcação, o time sofre muitos gols bobos, como aconteceu contra o São Paulo. Sem fôlego para pressionar, o time não consegue criar chances claras, fica preso na defesa e não desenvolve jogadas com qualidade. E sem disposição para correr atrás dos adversários, o time termina a partida cansado, vulnerável, exposto a contra-ataques que resultam em mais gols contra. Isso gera um ciclo vicioso: o time perde confiança, os jogadores ficam ainda mais desmotivados e a torcida perde a paciência.
Essa situação é preocupante porque no futebol o tempo passa rápido. O campeonato está em andamento, os rivais estão se reforçando e o Corinthians corre o risco de ficar para trás se não agir rápido. O torcedor que vive a paixão pelo clube não quer saber de desculpas ou justificativas. Quer ver um time competitivo que represente a história e a grandeza do Corinthians. Quer ver raça, vontade e entrega. Quer ver um time que não se curve diante de um clássico, que lute até o fim e que não demore para os adversários. É claro que mudanças não são simples e imediatas. É preciso planejamento, investimento e uma gestão alinhada entre técnico, diretoria e jogadores. Mas o mais urgente, sem dúvida, é resgatar a saúde física do elenco, trazendo jogadores que tenham força, resistência e fome de jogo. Jogadores que façam a torcida vibrar não só pelos dribles ou gols, mas pela garra que demonstram em cada lance. Porque no fim das contas essa é a essência do Corinthians, um time que nunca se entrega, que corre até o último segundo e que joga com o coração na ponta da chuteira. Se a diretoria entender isso e agir com rapidez, o time pode se recuperar e voltar a brigar lá em cima. Mas se continuar nessa linha de acomodação, o risco é grande de o Corinthians se afundar em resultados ruins, perder a confiança da torcida e entrar em um ciclo de crises que pode levar anos para superar. O momento é de cobrança, de mudança e, acima de tudo, de atitude. Futebol não se joga só com talento. Futebol se ganha com vontade, raça e principalmente com saúde física. E é nisso que o Corinthians precisa focar para dar a volta por cima. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Bastou uma noite de especulações e um silêncio estranho nos bastidores para que os rumores tomassem conta da Toca da Raposa. Gabigol, o camisa 10 do Cruzeiro, estaria de malas prontas para o Corinthians. A informação, ainda não confirmada oficialmente por nenhum dos clubes envolvidos, surgiu nos corredores do futebol mineiro e se espalhou como fogo em palha seca, alimentando um clima de tensão e decepção entre os torcedores celestes. O atacante, que chegou ao Cruzeiro sob grande expectativa e protagonismo, vinha sendo visto como peça-chave no projeto de reconstrução do clube. No entanto, o desempenho abaixo do esperado, somado à recente mudança de comando na diretoria cruzeirense, pode ter contribuído para uma abertura de conversas com o timão. Fontes próximas ao Parque São Jorge apontam que o Corinthians estaria disposto a oferecer um contrato de alto valor, com bônus por desempenho, para atrair o jogador e recolocar o clube na disputa por protagonismo nacional. O que mais surpreendeu a torcida da Raposa foi o fato de Gabigol, apesar das críticas recentes, ser considerado um símbolo da nova era do Cruzeiro. A ideia de uma saída repentina para um rival de peso como o Corinthians soa, para muitos, como uma traição. A movimentação também levanta questionamentos sobre os bastidores do clube mineiro. Há um racha interno? O Cruzeiro estaria em dificuldades financeiras a ponto de liberar um de seus principais nomes? Do lado do Corinthians, o burburinho é de entusiasmo. Após uma temporada irregular, o time busca um nome de impacto para reacender o ânimo da torcida. E Gabigol, apesar da fase instável, continua sendo um jogador de marketing forte, com histórico de gols decisivos e títulos importantes. Há quem diga que já existe até pré-contrato assinado, e que o anúncio oficial pode acontecer nos próximos dias. Enquanto isso, Gabigol mantém o silêncio. Nem ele, nem seu staff comentaram os rumores, o que só alimenta ainda mais as especulações. A pergunta que não quer calar entre os cruzeirenses: será que o ídolo virou vilão? Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!